Gente, tudo bem com vocês? Espero do fundo do meu coração que seja tudo bem, tudo ótimo. E pra quem é novo por aqui e não me conhece, eu sou Edileuza. Hoje, gente, eu tenho 30 anos, mas quando tudo isso aconteceu, eu tinha uns 15 anos. É bastante tempo, né? Vou compartilhar com vocês tudo, tá bom? O que aconteceu comigo. E eu sei que não é fácil, gente. Quem já passou sabe. Mas eu quero trazer esse vídeo aí como um alerta, né? E falar pra vocês que tem saída, sabe? Tem solução. Vocês conseguem, vocês são fortes, sabe? Como eu me livrei, como eu saí, você também pode. Você também consegue. Esse relacionamento, Deus me livrou. Então, que esse vídeo possa, espero que seja um alerta pra vocês, né? E que ajude vocês de alguma forma, tá bom? Vou contar um pouquinho pra vocês que o que vocês estão vendo aí no título, gente, é verdade. Pode você olhar pra mim, né, nem imaginar, né, que eu passei por isso. E sim, gente, vou tentar gravar pra vocês tudo que eu consigo. Minha experiência que eu passei, não queria passar por isso, não desejo pra ninguém, né, passar do que eu já passei. Mas enfim, gente, não vai ser fácil. Já quero chorar de início, sabe? Porque é muito forte, gente. Muito forte mesmo, sabe? Vocês me perdoem aí, né? Que eu já tô aqui com os olhos cheios de lágrimas logo de início. Mas é porque é muito forte. Já pensei muito em gravar esse vídeo, porque é muito difícil pra mim, sabe? Relembrar tudo. Um relacionamento abusivo e muita gente tá sem força, não sabe como. Tá passando, mas não enxerga, não acredita, não quer acreditar, perde amor, né, por si próprio. Enfim, gente, parece que tá com uma venda, sabe, nos olhos, não vê, né? E as pessoas também pensam, né, que a pessoa vai mudar e continua lutando, né? E eu conheci essa pessoa, gente, eu contei um pouco como conheci ele e tal. E só que eu era muito nova, mas muitas pessoas já me alertavam assim, que ele não era uma pessoa boa, sabe? Mas deu ouvidos? Não, né? Porque a gente nova, começa a gostar de uma pessoa e parece que é mil maravilhas, né? Logo no início é mil maravilhas, você parece estar no céu, enfim, gente. Parece que você achou o príncipe encantado. Eu achei que eu tinha achado o meu príncipe encantado. Não queria ouvir ninguém, minha mãe me dava conselhos e eu não queria ouvir ninguém. Enfim, muitos colegas meus que conhecia ele me falavam que não era uma pessoa boa. Teve uma pessoa que falou pra mim que ele não era uma pessoa boa. Ele gostava de mim também, essa pessoa, sabe? Esse rapaz que me dava conselho. Aí eu achei o quê? Porque você quer ficar comigo, quer que eu separe dele, enfim. Mas é aquela coisa que eu não queria enxergar, não queria, as pessoas me diziam quem era, mas eu não queria enxergar, não queria ouvir nada, né? Enfim, gente, eu completei 13 anos, aí eu comecei a namorar, tava namorando com ele escondido, depois fugi, né? Praticamente fugi pra morar com ele. E logo no início, gente, era aquela coisa, sabe? Mil maravilhas, era, sabe? Fui morar com os pais dele. E os pais deles nunca me disseram, sabe, o jeito que ele era, se era um bom filho, porque o bom filho é um bom pai, é um bom esposo, né? Mas nunca nenhum da família dele me falou se ele era bom, se não era. Mas enfim, fui morar com ele, morei com os pais dele, minha cunhada também morar com ele, tudo junto, né? E, gente, e ele era uma pessoa que vivia no mundo das drogas. Mas só que ele, no início, ele era uma pessoa boa, né? Tinha o seu jeitinho, mas nunca mostrou as garras, não tinha mostrado as garras ainda. Mas ele é muito ciumento mesmo. Começou a ficar bravo, chegar em casa discutindo por besteira. Enfim, gente, sabe aquele jeito mesmo. E eu suportando ali. E ele, com o tempo, né, ele chegou bem alterado em casa, bem bravo mesmo. E
me deu um soco, gente. Um soco que até hoje eu não sei como foi isso. Não sei explicar, porque parece que eu... Não sei se eu desmaiei, porque o soco que ele me deu, eu não sei. Só sei que depois eu me levantei, porque tem um quartinho, né? Onde morava a mãe dele, eles, quando a gente foi morar, né? Quando eu fui morar mais ele, aí fizeram um quartinho só pra gente, que era bem no fundo da casa. Aí ele me deu esse soco. Não sei o motivo, como é que ele, por que que ele fez isso, né? Logo a gente começou a discutir, porque ele era muito ciumento e falou uma coisa, falou, sabe, a gente começou a discutir e ele me deu um soco. E depois disso, eu saí desesperada, né, do quartinho que onde a gente dormia. E cuspindo sangue, ele deu um soco bem assim, gente, nos meus lábios. Porque inchou, começou logo a inchar, ficou bem inchado, bem assim, ó. Isso ficou estourado. Acho que foi desse lado, do lado direito. E eu sei que ficou inchando e sangrando. E eu saí pra sala e os pais dele dormindo. Se ouviu alguma coisa, se fez que não ouviu. Mas enfim, gente. Aí eu grávida de 3 meses, ele fez isso comigo. E eu ia embora, sabe, nesse dia. E ele ficou tão bravo, gente, tão bravo que ele me ameaçou. Além dele me dar um soco, né, que estourou meus lábios, me ameaçou. Ele dormiu armado, gente. Ele botou debaixo do travesseiro, sabe? E falou assim: se você dormir aqui, você amanhece morta. E eu não tinha pra onde ir porque era muito tarde da noite, muito tarde, eu acho, não sei se era de madrugada, mas era muito tarde já. E eu não podia ir pra casa dos meus pais, porque meus pais já são de idade. E eu chegar do jeito que eu estava, gente, do estado que eu estava na casa dos meus pais. Eu não sei o que seria, sabe? E é mais preocupação, podia até adoecer meus pais, né? E eu com medo, gente, de ficar lá também. Com medo de ir pra casa dos meus pais, pra não preocupar eles. E meu pai era sempre muito bravo. E podia até acontecer alguma coisa com ele, né? Querer fazer alguma coisa e ser coisa mais pior. Aí eu fui pra sala, né? Que era no fundo assim, que era o último quarto, era da gente no fundo, bem no fundo da casa. Aí ele tinha um irmão que dormia na sala. Aí eu fiquei sentada lá no colchão do irmão dele. Acho que passei o restante da noite acordada, porque eu tava morrendo de medo. Só que o irmão dele tava bêbado na sala, né? E os pais dele não fez nada. Achou que era culpa minha, né? Porque é sempre culpa da gente. Pra eles, né? E o irmão dele ainda se levantou, ainda tava um pouco bêbado, mas disse: rapaz, por que tu fez isso e tal? Mas os pais dele não fizeram nada. Aí depois, com o tempo, o pai dele ainda levantou, ficou bravo pro lado dele, enfim, mas não tinha mais nada o que fazer. E durante tudo isso que aconteceu, ninguém me ajudou, né? E graças a Deus que eu saí de lá, né, do quarto que a gente tava, que depois que ele me deu o soco, eu saí, né, de perto, ele me ameaçou, disse que se eu dormisse lá ele ia me matar. E eu grávida, né? Ele nem pensou, não, em mim, né? Não em mim, ele nem pensou no filho que tava, né, no meu ventre. Desculpa, gente, é porque é muito forte, sabe? É muito forte. Pra quem passou, pra quem já passou por isso, é muito difícil suportar. Eu sei que faz muito tempo, mas pra quem já passou, parece como um filme na nossa mente, na nossa cabeça, tudo de novo. Continuando, quando amanheceu o dia,
eu fui embora pra casa dos meus pais. Peguei minhas coisas e fui pra casa dos meus pais. Que eu escondi na boca pelo meio da rua, porque tava bem inchado, bem roxo, bem feio. E eu fui pra casa dos meus pais. Meu pai ainda queria chamar a polícia e tal, ficou bem bravo. E... enfim, gente, foi uma zoada tão grande, sabe? Enfim, aí por isso que eu fui morar com meus pais. Que como eu contei que eu fui, né, que fui mãe com 14 anos. Aí eu morei na casa dos meus pais, mas foi por causa disso. Eu fui embora, gente, eu tinha 3 meses de gravidez. Tava com apenas 3 meses de gravidez. Mas parou por aí não, né? Meu pai queria fazer zoada e tal. Mas conversaram lá com os pais dele, enfim. A gente já tinha separado mesmo, né? Ficou por isso mesmo. E eu acho que se eu tivesse grávida de risco, né, eu tinha perdido meu filho. Mas, graças a Deus, não. Então, morei bastante tempo com meus pais. E quando foi um tempo, aí entra, né, o período da gente que pensa que a pessoa vai mudar. Aí passou alguns tempos, ele pediu pra voltar. E como besta que eu fui, pensando que a pessoa ia ser diferente, que ele falou, não, a gente mora em outro lugar, porque ele disse que por conta da mãe dele, dos pais dele, enfim, aí, né, vai ser diferente agora, só a gente morando sozinhos, enfim. Ele pelejou pra voltar. E nesse período eu já tava com meu bebezinho, né, meu filho nasceu. Aí ele fez de tudo pra voltar, e eu, burra que eu fui, meu filho não queria ser sem pai, voltei. E também pensando que a pessoa ia mudar, né? E voltei, gente. Não, a gente passou um tempinho na casa do meu irmão, depois a gente alugou numa casa, a gente mora junto. E eu fui. Quando a gente morou, gente, na casa dos pais, do irmão dele, que o irmão dele era casado, tinha uma casinha, né? A gente morou lá com um tempo. Ele era uma pessoa ótima, sabe? Logo no início também, não tinha briga, não tinha discussão, não tinha nada. Sabe, aquela pessoa que nem parecia que tinha feito aquilo comigo. E eu, burra, voltei, né? Fez tudo aquilo comigo e eu ainda voltei. E morei um tempinho com os irmãos dele. De repente, a mãe dele alugou a casa pra gente, porque ele não tinha trabalho fixo, né? E eu também, nesse tempo, não recebi Bolsa Família nem nada. E quando foi com o tempo, aí a mãe dele alugou essa casa, a gente foi morar. E nesse período, gente, a pessoa logo de início tava tudo bem, sabe, nem parecia aquela pessoa que fez tudo aquilo. Enfim, mas depois ele voltou, sabe, tudo aquilo. Aí começou com ciúme e discutia por besteira. Enfim, gente. Aí teve uma vez que tinha um lugar aqui, né, na rua principal, que era numa igreja batista, ela dava sopão todos os sábados. Minha mãe teve na minha casa, né? Disse, ó, Deleuze, bora pegar sopão, que o meu filho gostava muito, né? Aí eu fui mais ela. Eu disse a ele que ia, né? Aí ele... Peraí, deixa eu passar. Tão ruim que eu não passo esses carros, né? Então, aí eu falei, ó, eu vou pegar o sopão pra minha mãe e tal, e tudo bem. Mas só que quando eu saí, ele não tava em casa, ele tava bebendo com uns amigos dele, bem assim, não era tão longe de casa, né? Aí eu fui buscar sopão pra minha mãe e tal. Aí quando eu voltei, cheguei em casa normal. Quando pensei que não, gente, ele chegou bravo dentro de casa. Muito bravo, muito, sabe, totalmente, gente, parecia que não era ele. Parecia que não tava nele, sabe? E ele chegou, onde foi que você tava? Ele chegou assim no bravo, falando onde eu tava. Eu disse, eu não falei pra tu onde é que eu ia e tal. Ele disse, não, eu vi a sua mãe passar, mas não lhe vi. É uma coisa, gente, que cegou ele, que ele não me viu passar. Então foi aquela discussão, aquelas horas todas, ele me empurrou. Deu um empurrão em mim. Nesse período, o meu filho tava dormindo e ele me empurrou. Aí, gente, nesse dia, gente, eu me armei. Peguei uma faca, ele estava assim pro quintal. Aí eu peguei uma faca e segurei. Eu digo, se você vir pra cima de mim, vou lhe faquear aqui. E ele ficou tão assustado pra longe que nem veio perto de mim. Gente, eu não sei que coragem que eu tive de fazer isso. Enfim, depois disso ele saiu de casa, enfim, aí, sabe, acalmou.
Quando foi depois, passou-se uns tempos, né? Ele veio pra cima de mim de novo. Era de tempos em tempos. Ele voltou, veio bater em mim de novo. E ficou tudo isso aqui machucado. No início era a boca, né? Aí machucou isso aqui todinho. Essa parte no olho assim tá roxa, assim e assim. 2 listras assim. Que ele me bateu que ficou a listra assim. Aí quando foi no outro dia, minha mãe teve lá, na minha casa. E eu querendo esconder, né? Pra não preocupar ela. E eu sem querer separar dessa pessoa, gente. Uma pessoa desse jeito, a gente insiste num casamento desse, né? A gente pensa que... Não sei o que é que passa na nossa mente. A gente pensa que a pessoa vai mudar. Eu não sei, gente, o que é que se passa na nossa mente pra não separar de uma pessoa dessa. Na verdade, eu não tinha nem pra ter voltado mais, né? Porque como o homem fala uma primeira vez, ele não muda, gente. Quando ele faz alguma primeira vez, ele continua a fazer. Porque não muda. Se ele fez a primeira vez, ele vai fazer sempre. E na minha mente, pra mim, ele ia mudar, sabe? E ele continuou fazendo isso. E minha mãe chegou e perguntou, né? Olhou pra mim, eu querendo esconder. Mas ela perguntou. Sabe que mãe, como é, né? Conhece tudo. Perguntou, disse, não, mãe, foi porque atrás do meu quintal tinha arame, sabe? Aqueles arames de cerca que sempre eu estendo roupa aqui. Na minha casa sempre tem. Aí eu disse, não, mas porque eu fui estender roupa e arranhou, sabe? Mas ela percebeu, porque ela sabia quem ele era. Minha mãe ficou desconfiada, acreditou assim, né? Mas desconfiando, sabe? Enfim, gente, se passou. Quando foi depois, ele bateu em mim de novo. Passou uns dias, ele bateu em mim de novo. Aí eu disse, não. Eu não vou suportar isso. Isso não é vida pra ninguém, gente. Porque pra mim, eu achava que ele ia mudar, ele sempre ia mudar, isso não ia acontecer mais. Mas sempre acontecia. Sempre acontecia, então ele não ia mudar. Quando eu fui morar, que eu aceitei ele, né, voltar pra ele, a minha mãe disse, minha filha sabe como ele é, você vai voltar pra ele. Se você vai voltar pra ele, você esqueça que tem mãe e pai. Então, pra mim, eu perdi minha mãe e meu pai. Mas assim, ela falou, né, no início, porque ela tava com raiva, que sabia como ele era, que ele não ia mudar, mas pra mim ele ia mudar, né. Aí o que eu fiz? De tudo isso acontecendo, minha mãe não me abandonou não, né. Mas ela falou assim na hora da raiva, na hora que ela sabia que ele era, e ela queria que eu enxergasse isso, mas eu quis voltar novamente. E tudo voltou o que era. Tudo como foi mais pior ainda, gente. Porque ele ficou mais agressivo a cada dia mais, principalmente quando a gente morava sozinho, não tinha lá na casa dos pais dele, tinha alguém, mas não me ajudaram. E lá que eu tava só, realmente eu tava só. Somente Deus e eu, né? E meu filho, mas aí ele era muito de farra, sabe? Ele vivia no mundo das drogas, enfim, usava, sabe? Ele ficou mais agressivo ainda quando a gente morou sozinho. Ia voltar com 2, 3 dias, eu em casa com meu filho pequeno. Enfim, gente, ainda mais vinha me bater, né? E eu pensei, gente, eu parei e pensei. Depois que ele veio me agredir novamente. E eu pensei, eu digo, isso não é vida pra ninguém. Isso não é vida pra ninguém, gente. Não é vida pra ninguém. Você que tá passando por isso, ou tem passado por isso, já passou, você sabe. Pra quem tá passando, gente, isso não é vida pra você. Você não tá vendo feliz uma pessoa que lhe agride, lhe machuca. Isso não é amor. Isso ele não tá lhe dando amor. Isso não é amor. Enxergue, abre os olhos. Nesse dia, gente, eu pedi força a quem? A Deus. Eu não era evangélica ainda. Eu fui evangélica logo nova quando eu andava com a minha mãe, quando eu vivia com a minha mãe. Depois eu me afastei. Mas eu fui buscar força a quem? Pra Deus. Eu me ajoelhei, gente, e chorei. Chorei muito. Muito, muito. Eu pedi força a Deus. Eu disse, meu Deus, isso não é vida pra ninguém. Eu sei que o Senhor não quer isso pra mim, Jesus. Eu ainda pedi, gente, que o Senhor não permita eu viver isso mais. Eu quero um basta, Senhor, nisso. Se Ele for mudar, o Senhor mude. Mas se não for para mudar, o Senhor me tire Ele da minha vida, Jesus. E eu pedia isso, gente. E teve um dia que Deus me deu tanta da força que eu arrumei minhas coisas. Nesse dia eu não tive discussão com ele, ele não bateu em mim. Mas quando foi no outro dia, né, que ele me bateu num dia, quando foi no outro, eu pedi força a Deus, Deus me deu força. Eu arrumei minhas coisas e fui embora por causa dos meus pais. Mãe, eu quero voltar pra casa, senhora, eu vou morar com a senhora. E dessa vez eu não vou voltar mais. Fui embora pra casa dos meus pais, deixei ele lá.
E ele me topava no caminho, ele me agarrava, me puxava, porque queria conversar comigo, queria voltar comigo e eu não queria. E uma vez meu pai topou, eu conversando, assim, ele me puxou pra conversar, foi na hora que meu pai ia chegando. Aí meu pai já ficou bravo comigo, disse que porque eu tava dando atenção a ele, porque eu tava ali porque eu queria. Eu digo não, porque foi na hora que eu passei, ele me puxou. Enfim, ele passou o tempo me abusando, me aperreando. Mas eu fui orando ao Senhor pra ele afastar ele de mim de vez. E foi aí, gente, que Deus me deu força, eu fui embora. E, tipo, minha mãe não me deu mais conselho, só Deus mesmo que me ajudou, porque minha mãe já tinha me dado conselho, eu não tomei. Aí eu fui embora, né? E só Deus que me deu força pra sair dessa vida. E eu fui morar com meus pais. Meu filho foi criado com meu pai. Aí eu criei meu filho com meu pai, né? E graças a Deus que meu pai ainda me deu apoio, né? Mais uma vez ele me deu apoio. E, enfim, gente, foi isso, né? Que eu contei um pouquinho. Vim contar pra vocês um pouquinho da minha história, da minha vida, do que aconteceu comigo. Tudo isso foi realmente, tudo isso aconteceu, tudo isso foi real. Pra mim hoje, eu pensar, parece que eu passei um pesadelo, sabe? E toda vez que eu lembro eu choro, porque Deus me livrou, foi um livramento que Deus me deu, né? Tem casamento que a gente se separa, é um livramento, gente, é um livramento. Então Deus me deu esse livramento, sabe? Pra mim criar meu filho, meus pais me deram todo o apoio, graças a Deus. Deus deu muitos anos de vida a eles. E foi isso, gente. Eu quis contar um pouquinho pra vocês, né, da minha história. Porque ao longo do tempo aí eu vou contando pra vocês mais, tá bom? Um alerta pra você que estiver passando por isso. Peça força a Deus, porque é o único que pode nos ajudar. Se tiver amigos, se tiver uma família que dê força, que lhe dê apoio, agarre esse apoio. Porque não é fácil, gente. Não, falar pra vocês não é fácil, mas também não é impossível, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha história. Espero do fundo do meu coração, tá bom? E gratidão por ter me assistido até aqui, por ter me ouvido. Um super beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.